Boa corredores, sejam bem-vindos a mais uma resenha super especial e hoje falando especificamente sobre a Muralha Up and Down Marathon 2025. Mas como que vai funcionar essa resenha hoje aqui? Isso aqui na verdade é uma gravação de conteúdo, onde esse conteúdo, além de ficar gravado aqui no Instagram, nos Reels, ele também vai ficar gravado em outras redes sociais, na íntegra e também em cortes. Claro que isso vai depender muito da equipe aqui conseguir fazer todos esses cortes direitinho. Então, os assuntos da muralha hoje vão ser tratados por tópicos, mas nada impede que quem esteja ao vivo aqui comigo também possa fazer perguntas, também possa sugerir temas, também possa fazer comentários, que são sempre muito bem-vindos, mas vou tentar roteirizar todos os assuntos. O que eu vou falar especificamente hoje? Além de apresentar um pouco da prova, um resumo rápido do que é a prova, vou falar de todas as informações técnicas que, para você que vai correr a prova, ficar por dentro do que você vai ter que fazer para você ter uma experiência legal na prova. Vou falar também sobre algumas curiosidades da prova, inclusive sobre o que são essas três perninhas aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre a muralha, essa prova que me encanta desde a primeira edição que eu fiz e que esse ano eu estou indo para a minha quinta empreitada na muralha, hein? Então vamos lá. A Muralha Up and Down Marathon, prova que acontece nas cidades de Resende e Itatiaia, nos distritos de Penedo e Visconde de Mauá. Um ano, a muralha ela sobe de Penedo até Visconde de Mauá. No outro ano, ela desce de Mauá até Penedo. E como assim sobe e desce? É porque é isso mesmo, a gente sobe uma montanha que é a Serra da Pedra Selada em direção a uma dessas cidades. Esse ano, a muralha ela vai descer. Então, esse ano a gente sai de lá de Visconde de Mauá, cidade de Resende, chegamos em Penedo, cidade de Itatiaia. Na distância nobre de 42.195 metros. Então, sim, a muralha é uma maratona com tudo o que a distância impõe para a gente de dificuldade e desafio, além do fato de a prova ser um gigantesco tobogã, tá? Onde a prova são 30 quilômetros de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e a Serra da Pedra Selada, que são os 12 quilômetros diretos em que um ano ela desce e um ano ela sobe. Esse ano, como a gente larga de Visconde de Mauá, nós vamos descer esses 12 quilômetros e os outros 30, um grande tobogã. Não tem nada plano na prova? Tem alguns trechinhos que são planos, mas a prova quase como um todo, ela é um sobe e desce gigantesco, tá bom? A prova esse ano, ela está comemorando o seu aniversário de 10 anos, tá? Já é o 10º ano que a prova existe, tá? Então a prova ela começou em 2016, 16 como ano 1, então 16, 17, 18, 19, 20, 21 acabou não tendo por conta da pandemia, 22, 23, 24, 25. Então 10 anos em que a muralha existe no calendário dos corredores, encantando diversos atletas que ousam encarar o que hoje é conhecida como uma das maratonas de asfalto mais difíceis que nós temos no país. Inclusive, a muralha recebe representantes de todos os estados do país e representantes de fora do país também. É uma prova que se tornou bastante conhecida, bastante curiosa pelas suas excentricidades e seus ícones, né? E seus marcos icônicos na prova e suas especificidades que acabam encantando muito os atletas que, inclusive, muitos voltam para fazer a prova. Até porque o que eu sempre falo é que a muralha, pelo menos, é uma empreitada de, no mínimo, 2 anos. Mas por quê? Vou entrar nesses assuntos também. Já vou dando boa tarde e um bom almoço para todo mundo que está chegando por aqui. Ah, vale ressaltar, gente, se você está ouvindo isso aqui do início e quiser deixar o som rolando no seu fone de ouvido, tá? Quer seja por onde você está ouvindo essa resenha de hoje, pode ficar à vontade, não precisa estar vendo tela aqui não, tá bom? Na frente do celular, pode ficar no fone de ouvido, deixa o celular de ladinho, fica só escutando. Ou se você estiver no seu metrô, no seu caminho do seu trabalho, no ônibus, enfim, em viagem, em estrada, tá?
pode deixar ouvindo, porque o conteúdo vai ser bem específico, falado, justamente para você não ter que ficar parado na frente do celular. E como eu disse, ela vai ficar gravado aqui, tá bom? Bom, passado um pouco a apresentação da prova, do que é a prova, vamos para alguns detalhes técnicos. Esse ano a muralha começa a partir do dia 15 de agosto, próxima sexta-feira, tá? Com a retirada de kit. Aonde? Na cidade de Penedo. Tá bom? Lá tem um campo de futebol onde é concentrado todo o evento da muralha, aonde vai acontecer, inclusive, as festividades dos 10 anos da muralha, vai ser o local onde vai ser feita a retirada de kits. Retirada de kits acontecendo a partir de sexta-feira. O que você precisa para a retirada de kit? Que também vai acontecer no sábado, tá bom? No domingo, dia 17, não tem retirada de kit. Então, retirada dia 15 e 16 de agosto. O que você vai precisar para a retirada de kit? Primeiro, o seu termo de responsabilidade impresso e preenchido. Obviamente, assinado também, tá bom? Então, imprima o seu termo de responsabilidade da prova. Tá no site da muralha para você imprimir. Chegue lá com ele impresso. Não é uma garantia que você vai ter lá na arena o kit, o termo impresso. Então, garante, já vem de casa com o seu termo preenchido e assinado. Por regulamento da prova, para você retirar seu kit, você também tem que fazer uma doação. Que doação é essa? Uma doação de 1 litro de leite líquido, longa-vida, ou uma lata de achocolatado, de no mínimo 350 gramas. Tá? Você só pode retirar o seu kit se você fizer a doação de 1 litro de leite ou de uma lata de achocolatado. Se quiser fazer dos dois, tá liberado, pode fazer, tá bom? Mas um dos dois tem que ser feito. Me perguntaram essa semana se poderia ser leite em pó. Sinceramente falando, gente, eu não sei, tá bom? O que diz no regulamento, o que diz no anúncio da prova é 1 litro de leite líquido ou uma lata de achocolatado. Se pode leite em pó? Não sei. Luiz, venho de longe, pô, não tem como trazer uma caixa de leite, né? Pô, pode vazar, enfim. O que eu faço? No lugar, em Penedo, tem vendendo? Tem. Penedo é uma cidade minimamente estruturada, então você tem mercados em Penedo, tem como você comprar lá em Penedo, tá bom? Mas, se você puder garantir, já trazer a sua caixinha de leite líquido ou a sua lata antecipadamente, você já garante não ter que procurar um mercado na cidade de Penedo, tá bom? Vamos lá. Além da doação de um leite líquido ou do achocolatado, aí é uma doação espontânea, tá bom? Você também vai poder fazer uma doação de um tênis. A muralha, ela sempre fez essa campanha de você doar o seu tênis, aquele tênis que está parado, que você não tem usado. Então, você vai poder fazer uma doação do seu tênis que você não usa mais, mas que tenha condições de uso, tá bom, gente? Não vai dar sem solado, tênis furado, porque esse tênis vai ser direcionado para pessoas que possam também ingressar no esporte ou permanecer no esporte, tá bom? Então, aquele seu tênis que está parado, que você não usa mais, pelo motivo que for, ou porque você não gosta mais dele, ou porque ele acabou caindo em desuso, você pode fazer a doação do seu tênis. O que você vai ganhar com isso? Além do seu coração ficar mais quentinho, você também vai ganhar um bottom, tá? Comemorativo da muralha, tá? Um bottomzinho mesmo, bonitinho. Eu não tô com nenhum bottom aqui, porque eu me mudei esse ano para esse meu apartamento de agora, então eu não tenho os meus bottoms à mão, tá? Eles estão guardados aqui em algum lugar. Mas você ganha um bottomzinho, onde você vai ser... É o símbolo que você teve a sua doação feita, e um mimozinho, um presentinho bem bacana da muralha para esse seu ato de generosidade, tá bom? Vamos lá. O que vai vir no seu kit? O seu kit vai vir com a blusa da prova, onde o uso da blusa é obrigatório na prova. Você não vai poder usar a blusa da sua assessoria, não vai poder usar a blusa de uma outra prova que foi marcante para você. Você, por regulamento, é obrigado a usar a blusa da prova. Por quê? Porque a Serra da Pedra Selada, na estrada que a gente sobe, ela fica fechada e os órgãos, né, fiscalizadores da estrada, né, polícia, rodoviária, enfim, ele vai fiscalizando se as pessoas que estão na prova estão trajando, eles precisam estar bem identificadas. E a forma de identificar que as pessoas que estão correndo na estrada são os inscritos da prova é, de fácil visualização, né, é a blusa da prova. Então a blusa da prova é de uso obrigatório na prova. Onde esse ano a blusa vai ser na cor branca. E isso vem
também de uma excentricidade, especificidade da prova. No ano que a prova desce, a cor da blusa normalmente é uma cor clara, ou branca, ou um cinza claro. Tá? Normalmente, as que eu fiz, as descidas que eu fiz, sempre foram de cor clara, tá? De cor branca. Então, esse ano a blusa já foi divulgada no site, vai ser na cor branca. E no ano que a prova sobe, a blusa é preta. Por isso que tem essa diferença. Então, blusa branca quando desce, ou pelo menos uma blusa clara, porque eu já sei que teve ano que a blusa foi um cinza claro, né? Ou um branco, uma cor meio gelo, né? E no ano que a prova sobe, a blusa é preta, tá bom? Vai vir a blusa da prova. Normalmente, todo ano vem um boné, inclusive esse boné foi do ano passado, e o boné pode ser de qualquer cor, tá bom? Já teve boné, eu tenho um boné que tive um boné que era vermelho, tenho um que era branco, todo branco, que eu acho bem bacana esse que é todo branco, eu gosto bastante dele. Tenho um que ele é branco com preto e tenho esse aqui que é amarelo. Inclusive isso vão das cores da muralha também, que é o que eu vou falar agora também. A muralha ela tem suas cores que marcam a prova. Além do boné e da blusa, o boné não é uma certeza se vai ter não, tá, gente? Nos anos que eu fiz sempre teve boné. Pode ser que não tenha boné, não sei, mas eu imagino que vai ter. Além da blusa e do boné, vem o seu número de peito. E aí o número de peito é o primeiro grande marco da sua entrada na muralha. O número de peito ele já tem uma marca muito emblemática da muralha, que o seu número, o número do número de peito, ele é seu e de mais ninguém. O que isso quer dizer? Toda vez que você volta para a muralha, o seu número de peito é sempre o mesmo. O meu, por exemplo, é sempre 1401. Desde a minha primeira participação, o meu número de peito é 1401. E toda vez que eu retorno para a muralha, o mesmo número de peito vem para mim. O que fica diferente? A cor do número de peito. Quando você faz a prova pela primeira vez, a cor do número de peito é amarela. Isso é legal porque você vai conseguir identificar na muralha todas as pessoas e em que nível de participação na prova ela está. Então, a primeira participação é o número amarelo. A segunda participação consecutiva, se você voltar já no ano seguinte, você se torna um postulante a bater o sino do back-to-back. O back-to-back é quando você percorre as duas direções da muralha em anos consecutivos. Conseguindo concluir as duas, você toca o sino da prova e, para os postulantes ao sino, o número de identificação é na cor branca. Então, todo mundo que tiver com o número branco vai tocar o sino se conseguir concluir a muralha. A partir da terceira participação, o seu número passa a ser um número na cor vermelha. E você fica no vermelho até a sua 9ª edição. Eu já estou na minha 5ª. Então, pela terceira vez eu vou usar o número vermelho. E toda vez que você vai para o número vermelho, você ganha uma plaquetinha, que eu vou falar dessa plaquetinha também mais para frente, tá bom? Então, falei do número amarelo, falei do número branco, falei do número vermelho. Na 10ª edição, o seu número é um número preto, onde você marca o seu número de forma eterna na muralha. O seu número de peito nunca mais vai poder ser usado por ninguém. Ué, Luiz, mas você falou que o número é sempre seu? Sim, mas se você vai que você some da muralha, né? Fez o back-to-back, fez o número vermelho e ficou 2 anos sem vir. Pode ser que você perca o seu número. Não sei, eu realmente nesse ponto eu não sei qual é a regra para você manter o seu número. Mas pode ser que você perca o seu número, né? E aí você volta toda a jornada, volta à muralha, sei lá, depois de 6 anos. Provavelmente o seu número não vai estar mais com você. Você vai ter que começar uma nova jornada no novo número, tá? Então, se você conseguir concluir as 10 edições da muralha, aí sim o seu número fica imortalizado, mas ninguém vai poder usar aquele número que você usou. E você passa a ser um convidado da prova. Você não paga mais inscrição e toda vez que você quiser correr a muralha, você só chega para a organização e fala: sou Black Number, meu número é tal e eu quero correr a muralha esse ano. Muito bem, daí você vai lá, faz a sua inscrição, não vai pagar nada, vai ser um convidado da prova e você volta para correr a muralha. E isso é bem bacana. Além do que, esse seu número você pode passar para um herdeiro seu. Então,
imortalizei meu número. Eu, Luiz Fernando, imortalizei meu número. Daqui a, sei lá, a minha filha, sei lá, tem hoje 13 anos. Daí, quando ela tiver os seus 20 anos, se ela quiser herdar o meu número preto, ela vai herdar o meu número preto. Daí eu vou passar para ela, porque daí eu não vou mais correr a muralha, agora ela corre. Então, o número preto passa a ser da minha filha. Então, você passa esse seu número como herança para uma outra pessoa. Isso é bem bacana, isso cria um vínculo muito legal da prova com o atleta e com a família também do atleta, né? Lá na retirada de kits, o que é que você vai encontrar? Além da arena ser uma arena muito grande, você vai ver uma estrutura enorme de uma tenda, palco, cadeiras, porque rola o congresso técnico da prova, onde a organização especifica todos os detalhes técnicos, pontos de corte, hidratação, vai explicando tudo. Ali todo mundo fica ciente de que não tem choro, a regra é essa, tá? Então rola o congresso e eu super recomendo que vocês façam parte do congresso. Tem várias mesas redondas, diversos temas. Eu já vi temas muito bacanas na muralha, como mulheres na muralha, os embaixadores da prova também dividindo experiências da prova, criadores de conteúdo também falando da responsabilidade da criação de conteúdo em uma prova tão dura, em uma prova tão emblemática como a muralha, ou diversas outras provas que a gente acaba correndo por aí. Então, diversos temas podem ser abordados nessas diversas mesas redondas e congressos que tem na programação da muralha. Então, vale muito a pena você ficar por dentro da programação que vai acontecer. A organização já deve estar soltando a programação nos próximos dias, dos temas que vão rolar nos congressos da prova, e entre eles vai ter o congresso técnico da prova. Então é bem bacana que pelo menos esse você assista, para você não ter nenhuma surpresa na prova, principalmente se você estiver correndo pela primeira vez a prova, tá bom? Além do congresso, a prova, ali na arena, você vai ter food truck, cerveja artesanal, vai rolar esse ano a Meat and Beer Penedo, que vai ser a grande festa da carne e da cerveja, para você participar com a sua família. Então vai estar rolando também, junto na arena da prova, shows ao vivo, tá? E bandas bem bacanas que passam pela prova. Então existe toda uma programação bacana que vai acontecer na arena da prova, em Penedo esse ano, que é o local da chegada da prova. Então se organiza para você também, além das maravilhas que Penedo vai ter para oferecer, a programação da arena da muralha também vai estar bem bacana para vocês ficarem por dentro. Tem também a loja da muralha, onde você vai poder adquirir lá buff, bonés de edições antigas, bonés específicos de comemoração da muralha, já vi chinelo, caneca, corta-vento, casaco, inclusive eu tenho um casaco lindo de frio da muralha que eu acho barato, moletom. Então você tem diversos produtos da muralha e da Tutã também, que é a mesma organização, sendo vendidas na arena. Então você também prepara sua carteira, porque você vai querer uma lembrança bem bacana da sua prova. E se você correu edições antigas e perdeu sua blusa, perdeu seu boné, lá também vai ter a venda. Fora outros pequenos souvenirs que também vão vender lá na lojinha. Esse ano vai estar sendo vendido também uma cerveja artesanal da Trevisan, que é a cervejaria da região, específico, um rótulo específico para a muralha. Cerveja Conquista, inclusive a muralha já divulgou, vai estar sendo vendida lá na arena. Para os bons apreciadores de uma boa cerveja, vale a pena. Eu já vou tentar deixar a minha garantida para eu poder experimentar aqui quando eu retornar para o Rio. Então, essas são as especificações da retirada de kits e da arena. Vale ressaltar, tá? Para você, quando for retirar seu kit, você também tem que retirar o seu voucher do ônibus da muralha. O voucher do ônibus para você embarcar, dependendo de onde você estiver hospedado. Se você estiver hospedado em Penedo, você vai ter um ônibus que vai levar você para a largada em Visconde de Mauá. Mais especificamente em Campos Alegre é a largada esse ano lá em Visconde de Mauá. Campos Alegre está a 8 quilômetros depois de Visconde de Mauá. Então não é bem Visconde de Mauá. São 8 quilômetros depois de Visconde de Mauá. É bem no meio do nada mesmo, tá? Mas os ônibus vão levar as pessoas que estão em Penedo para Campos Alegre, lá para a largada.
Luiz, eu vou ficar hospedado em Visconde de Mauá, ou vou ficar hospedado em Campos Alegre, ou Maromba, ou Maringá, que são os distritos lá em cima no alto da serra. Para você chegar na largada, aí você vai ter que chegar por conta própria. Não vai ter um ônibus que vai passar em Visconde de Mauá para pegar as pessoas. Não, isso não tem. O ônibus é só para quem está em Penedo e vai direto para a largada. Se você está em Visconde de Mauá ou numa cidade próxima ali, você vai ter que ir por conta própria até o local da largada. Inclusive, nesse meio tempo, teve um amigo meu que me perguntou: pô, Luiz, eu estou hospedado numa pousada que me disseram que é perto da largada. Mas o cara falou que a pousada é no meio do nada, é isso mesmo? Eu falei assim, é isso mesmo. Campos Alegre é muito no meio do nada, tá bom? E está a 8 quilômetros da ruazinha do centro de Visconde de Mauá. Então não é pertinho, tá bom? E tem muito sobe e desce daqui até lá. De Visconde de Mauá até Campos Alegre, tá bom? Mas se você estiver hospedado lá em Visconde de Mauá, vai ter um ônibus depois da prova, tem uns ônibus que levam você para Visconde de Mauá de volta, para você voltar para sua pousada, enfim, tá? Então, vê se você tem esse voucher para a largada ou para o pós-chegada para você voltar, tá bom? Um desses dois, você tem que estar com esse voucher, que é uma pulseirinha, tá? Que é a pulseira que você tem que estar usando. Vamos lá, largadas. Para as pessoas que forem pegar os ônibus em Penedo para a largada em Campos Alegre, os ônibus começam a partir das 3 da manhã e não tem um gap muito grande não. E o pessoal da Muralha é bem britânico com os horários, tá bom? Se você perder o teu ônibus para largada estando em Penedo, você vai ter que ir de carro próprio para lá para largada. E bicho, se vira depois para ver como que vai fazer, senão você vai perder a largada. A partir de 3 da manhã, os ônibus começam a sair de Penedo em direção à largada. Então se organiza, vai ter que acordar cedo, vai ter que madrugar, porque a largada é feita pontualmente às 6 horas no horário de Brasília, tá? Ó, o pessoal da Muralha já tá até comentando. Inclusive, deixa eu só fazer aqui os comentários de quem tá aqui, que muita gente já tá passando por aqui. Deixa eu dar uma olhada assim, ó. Alessandro, amigos, estamos juntos. Vamos estar juntos mais uma vez. Uma quinta participação. Ó, Alessandro começou junto comigo, tá? Na empreitada, tá na quinta participação. Guilherme, Gilberto, Anderson, boa tarde. Alguém falou quinta participação? Então é nós, estamos juntos, Anderson. Anderson, meu embaixador da Muralha, hein? Breno, Pedrão também passando por aqui, Muralha que já passou por aqui, ó. E a Muralha Super já confirmou que eles são britânicos nos horários. Então vamos lá. Como que vai rolar André, deve ser o André, canal Papo de Corrida, que também tá aqui. E André não tá na quinta participação, mas André já tá nos feedípedes, já tá no número vermelho. Vou pra quarta, ó. André já tá na quarta participação dele. André já tá dobrando o sino dele, mas não toca o sino de novo não. Vou falar do sino ainda. Vamos lá. Largada, pontualmente às 6 horas. Numa das caixinhas que eu deixei um tempo atrás, me perguntaram o que era mais emocionante, chegar ou largar na muralha. A largada da muralha é uma largada muito emblemática e icônica, porque tem todo um protocolo da muralha. E é realmente de arrepiar. Então, tem o hino nacional que toca, tem a música tema, tem carruagem de fogo que toca na prova, e tem o galo que canta. O galo, cara, o galo é de arrepiar, porque o galo ele canta segundos antes da largada. Então, rola todo esse protocolo, hino, música tema, carruagem de fogo. O galo canta, quando o galo canta, brother, é para arrepiar, concentrar, porque você já vai largar. Logo depois do galo, o sino toca e às 6 horas em ponto, horário de Brasília, é dado a largada para os 42.195. Esse ano, Serra Baixa em direção a Penedo. E aí, gente, é de arrepiar, não só por conta do frio, agasalhem-se porque vai estar frio, tá? Mas por toda a dificuldade, por toda a beleza que você vai encontrar, por toda aquela massa de gente que vai estar no mesmo perrengue com você, é algo impressionante. Eu falo que a muralha é a única prova que me faz largar com lágrimas nos olhos. É algo incomparável. 6 horas nós vamos ter para completar a prova. E aí são 6 horas no tempo bruto. Pô, Luiz, são 1.300, 1.500 inscritos na muralha. Pô, larguei lá atrás, passei no pórtico já com 5, 6 minutos. Sinto muito, 5, 6 minutos que você vai ter que recuperar
nos 42,195. Os cortes da muralha são no tempo bruto, são no relógio de Brasília. Então, 6 horas é dada a largada e a muralha tem 3 pontos de corte. O primeiro ponto de corte é no quilômetro 12, esse ano no quilômetro 12, lá no alto da serra, na placa dos 1.300, que é a nossa altimetria máxima da prova. Então, lá no 1.300 vai ser o primeiro ponto de corte, onde você vai ter que passar com 2 horas e 10 minutos. Ó, o André já comentou aqui, ó, largada inesquecível, é mesmo, André? 2 horas e 10 minutos. Às 8h10 da manhã você tem que estar passando lá na placa dos 1.300. Passou com 2 horas e 11, ali você já vai dar um até breve, até a sua próxima tentativa na muralha. Dali você já vai ser cortado se não passar em 2 horas e 10. Próximo ponto de corte vai ser no quilômetro 30, já descida a serra toda, já no tobogã pós-base da serra, onde você tem que passar com 4 horas e 16 minutos. Então, às 10 horas e 16, você tem que estar passando no quilômetro 30. Se passar 1 minuto a mais, cortado da prova. Terceiro ponto de corte é no pórtico de chegada, onde você tem que passar com 5 horas, 59 minutos e 59 segundos. É isso mesmo. Se passar ao meio-dia o portão é fechado e não passa mais ninguém. É cortado e é frustrante e, putz, a gente fica super triste, fica super mexido. Já tive vídeos vários vídeos de pessoas chegando assim, cara, com segundos depois, 1 minuto depois, porque conseguiu passar do portão, mas existem, tipo, uns 100 metros desde que o portão é fechado até o pórtico mesmo, e aí o cara passou no portão, o portão fechou, mas ele não conseguiu correr esses 100 metros dentro do tempo. Passou no pórtico com segundos depois das 6 horas. Foi cortado, passou no pórtico, mas não vai ter a faixa, não vai ter a medalha. Infelizmente, a pessoa concluiu os 42,195, mas não leva a medalha, porque não foi dentro do tempo pré-determinado pelo regulamento. E sim, eles são bem rigorosos com isso, tá bom? E é emocionante, fica todo mundo ali na arena de chegada, esperando o último a passar dentro das 6 horas, é uma gritaria sem tamanho. Inclusive nos meus vídeos lá no YouTube, eu sempre faço essa filmagem do fechamento. Ano passado, teve um senhor que passou faltando, acho que 10 segundos para a prova fechar, e logo em seguida teve um rapaz que passou depois e ele não ganhou medalha. O senhor ganhou a medalha dele, passou, desceu, ganhou a medalha, e o primeiro corredor, o primeiro atleta, já era um homem, não conseguiu concluir, ele ficou lá. Você viu que ele se esforçou lá, respirando forte. Esse vídeo rodou bastante nas redes na época, né? Dele não tendo conseguido, e aí, infelizmente, ele não levou a medalha dele, né? Mas eu já vi até comentários dele, né, falando que tudo bem, que ele sabia a regra do jogo, e é isso mesmo, gente. Não tem nem choro, nem ranger de dente. É assim mesmo, e vamos em frente. Então, esses são os cortes da muralha. Bom, falando especificamente já do primeiro símbolo da muralha, que é o sino do back-to-back. Como eu falei antes, se você corre com o número branco, você vai bater o sino do back-to-back, onde você está concluindo as 2 direções da muralha, uma descendo e uma subindo. Não importa se você subiu primeiro e desceu depois, ou se você começou subindo e depois desceu, não importa. O que é importante para a muralha é que você tem que fazer nas 2 direções, e tem que ser em anos consecutivos. A única exceção dessa regra foi a minha, porque eu fiz a minha primeira empreitada em 2019 descendo, a prova parou por conta da pandemia na época, não teve 2020, não teve 2021, em 2022 eu voltei, logo seguinte, foi a primeira edição que teve, e aí eu toquei meu sino 3 anos depois. Mas foi a única exceção, mas de fato não houveram edições da prova por conta do período que a gente estava vivendo. Tá? Mas para você bater o sino,
tem que ser em anos consecutivos. Ah, eu vou fazer esse ano que desce e vou voltar em 2027 que desce de novo, vou fazer 2 muralhas. Não, não pode. Ah, vou fazer esse ano que desce, não vou fazer ano que vem porque eu não vou poder no outro ano porque vai ser desse de novo, vou fazer a subida em 2028. Não vai poder tocar o sino porque tem que ser em anos consecutivos. Então, o sino do back-to-back você só toca em anos consecutivos e o detalhe, você só toca uma vez. O André que passou aqui falou que vai fazer para a 4ª vez a muralha, então, tipo, ele fez uma descida, fez uma subida, fez uma descida, fez uma subida de novo, tá? Ele não toca o sino de novo, tá? O sino você só toca uma única vez na muralha, que é no seu ano do back-to-back, onde você vai concluir sua prova, você vai ganhar sua medalha e você vai ganhar uma outra medalha, uma segunda medalha, que é a medalha do back-to-back, que é uma medalha diferente do back-to-back, onde vem escrito back-to-back. E aí você, com essa medalha do back-to-back, você é direcionado ao sino, que é uma passagem especial para os tocadores do sino, e lá, brother, você descarrega a tua emoção, e aí é o seu momento com o sino. Eu só faço pedido para vocês tentarem não quebrar o sino, porque vão ter mais pessoas atrás de vocês para tocar o sino. Tá? Mas toquem seus sinos, descarreguem, chorem, gritem, façam o que der na telha de vocês. Eu chorei que nem criança no meu sino, foi realmente emocionando. Eu lembro como um filme, como se fosse hoje, eu toquei meu sino há 3 anos atrás. Então vamos lá. Essa é a primeira especificidade do sino. E aí vem o outro símbolo, outros 2 símbolos da muralha, que inclusive vem nas suas medalhas, que é o martelo e a bigorna, que são os símbolos, um dos ícones da muralha, né? 2 dos ícones da muralha, além do sino, que na muralha simbolizam força e resistência. Tá? Então, o martelo e a bigorna na muralha simbolizam essas duas qualidades que o atleta da muralha, que o muralheiro tem. Né? Que conseguiu concluir toda a jornada da muralha, todo o ciclo da muralha. O ciclo da muralha não é você correr uma vez a muralha, mas sim correr nas 2 direções. Tá? E aí você é comparável, né? A força e a resistência do martelo e da bigorna. Mais comentários aqui, vamos lá, que tem mais gente comentando por aqui. Rô Freire, como são feitos os pontos de corte? Te pararam, você precisa entrar no ônibus. Sim, tem um ônibus que recolhe, tá? Mas os pontos de corte são pontos de controle da prova, onde vai ter, além da chipagem, né, do controle do chip do seu tempo, tá? Vai ter todo o staff ali com você, tá? Se você passar depois do tempo de corte, o staff já te para ali naquele posto de controle mesmo, e aí vai ter um ônibus que sai recolhendo os atletas. Mas pode ser que o ônibus te pegue no meio do caminho, tá? Então o ônibus vai pegar você depois que o seu tempo de corte já foi batido, né? E aí ele vai recolher e levar todos os atletas que ficaram pelo caminho, tá? Ou porque não deu tempo, ou porque teve alguma lesão, não conseguiu, desistiu da prova, né? Por algum impedimento físico, tá? Então o ônibus passa recolhendo os atletas para poder levar para a arena de chegada. E aí sim você vai ter toda a estrutura e, enfim, todo o suporte que você vai ter, tá? Então, são essas 2 formas. Ou o staff vai te parar no posto de controle, ou o ônibus vai passar por você e falar assim, atleta, infelizmente você foi cortado da prova porque não vai dar tempo de você chegar no próximo ponto de corte, ou na chegada, ou em algum ponto de corte no meio do caminho, tá? Então, vamos lá. Dessa forma acontece o ponto de corte. Falei do piscina back-to-back. Vamos lá. Já que eu tô falando de símbolos, vamos falar desse daqui? Que todo mundo pensa assim, eu mesmo quando eu não tinha feito a muralha, eu sempre falava assim, a prova das 3 pernas, né? Mas o que é essa prova? O que são essas 3 pernas? E o que elas simbolizam na muralha? Muito me surpreendi uma vez eu vendo um filme, que nada tinha a ver com corrida, era um filme de guerra, né? Do período medieval ainda por cima. E aí eu vi no escudo, né, dos guerreiros lá, exatamente esse símbolo, né? E o que é esse símbolo da muralha? Esse símbolo se chama trícelis, ou triskelis, tá? Esse símbolo é um símbolo celta, da mitologia celta, então é um símbolo muito antigo, tá? Por isso que eles estão nas histórias de guerras medievais da Europa, enfim, porque a mitologia celta é a mitologia da Europa, né?
Então, é um símbolo muito antigo e no decorrer de toda a história, esse símbolo já teve diversos significados, tá? Já teve significados como 3 mundos, né, para as culturas celtas, que seria o mundo celestial, o mundo físico e o mundo espiritual, e a harmonia desses 3 números, tá? Também na cultura celta poderia significar os 3 domínios, né, que era a terra, mar e o céu, tá? Na cultura religiosa pode também simbolizar a trindade, onde existem essa harmonia entre as 3 formas de Deus, tá? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na muralha simboliza os 3 elementos para o muralheiro, para o atleta concluir a sua prova, que é corpo, mente e coração, onde você vai ter que ter essas 3 áreas muito bem equilibradas. Então, por isso, a trícelis é usada como o símbolo da muralha, tá? Então, as 3 pernas não são 3 pernas sexys. Eu lembro que na minha primeira edição da muralha, a minha blusa, ela tinha a trícelis meio de lado, assim, então ela ficava no lado, e aí pra frente só tinha uma das pernas, né? Parecia uma perna toda sensualizada, assim. Daí tinha uma amiga minha que falava assim, lá vem o Luiz com a camisa sexy dele, né, da perna toda, parecia uma perna de cancan. Mas ela era bem engraçada porque ela vinha muito na lateral da blusa e pra frente só ficava uma das 3 pernas, tá? Então, as 3 pernas nada mais é do que a trícelis. Luiz, onde que você viu isso? Além de eu já ter visto esse comentário nos congressos técnicos da muralha, se você botar no Google símbolo das 3 pernas, símbolo celta das 3 pernas, vai dar a explicação da trícelis, tá? Ou símbolo celta. Então é um símbolo celta, tá? Da mitologia celta, que é a origem dessa... Inclusive tem outras variáveis desse símbolo, tá? Tem uma que não são necessariamente 3 pernas, mas são 3 espirais, tá? Mas sim todas elas a mesma origem histórica. Alguém botou comentário aqui na caixinha de perguntas, tá? Vamos lá. Tô de saída. Uma excelente semana. Nos vemos no sábado. Primalta para o ano. Sim, nos vemos no sábado. Vamos voltar lá, tá? Vamos voltar por lá, sim. Vamos em frente, gente. Vamos falar um pouco das medalhas. Muitos comentários eu já ouvi falarem das medalhas porque as medalhas não mudam. Sempre são as mesmas medalhas. E eu realmente... Putz, eu não tô com nenhuma medalha aqui, eu podia ter pego, tá? Mas a medalha é sempre igual, é sempre a mesma. Embora existam algumas diferenças na medalha. A medalha todo ano é igual, é a mesma medalha redondinha, com a trícelis no meio. Mas o que diferencia na medalha? As medalhas, elas têm colorações diferentes. Isso você vai reparar quando você chegar na arena de chegar. E você vai ver que tem algumas medalhas que são amarelinhas por dentro. Tem medalha que ela é douradona, que já é a própria medalha do back-to-back, ela é toda dourada. Tem medalha que tem a borda preta. Tem medalha que tem a borda vermelha. Mas o que é isso? É o grau de evolução do atleta dentro da medalha? Não. Dentro da prova? Não, não é isso. As medalhas são diferentes dependendo do seu tempo na prova. É aí que fica legal para a galera mais sangue nos olhos que quer fazer tempo na prova. São algumas medalhas diferentes. Tem uma medalha para o top 100, tá? Onde a medalha ela é toda dourada, incluindo o ano de conclusão da prova, tá? O ano da prova, porque além da medalha tem uma plaquetinha do ano da prova. Então você vai ter a sua medalha, em cima vai ter o ano 2025. E aí a medalha do top 100, aí tem o top 100 masculino e o top 100 feminino. Os 100 primeiros homens e as 100 primeiras mulheres que passarem lá vão ganhar essa medalha. Que ela é uma medalha toda dourada, ela é de ouro, com a borda preta. E a plaquetinha do ano é dourada também, tá bom? Tem a medalha do sub-3, onde a medalha ela é prateada, com a borda vermelha e o ano dourado, o ano de ouro. Essa é a medalha do sub-3. A medalha do sub-4 é uma medalha prateada, a plaquetinha do ano não é dourada, aí é uma plaquetinha normal, de chumbo ali, bronzeada, tá? E a borda da medalha é vermelha também, que nem a do sub-3. A diferença do sub-3 para o sub-4 é a plaquetinha do ano. O ano do sub-3 é dourada, do sub-4 não é dourada, tá bom? E a medalha do sub-5, que é uma medalha de bronze, eu tenho essa. Eu ganhei essa uma vez, tá? Onde no meu primeiro ano eu fiz um sub-5.
Aí a medalha é de bronze com a borda preta, tá bom? No conteúdo do perfil da muralha, tem um conteúdo que inclusive foi lançado em julho desse ano, que é a Gisele Campos, que está falando das medalhas. Ela não fala, mas eu já ganhei uma medalha, que eu imagino que seja para quem conclua entre as 5 e as 6 horas, que é uma medalha de borda amarela. No vídeo ela não fala, mas eu imagino que essa medalha de borda amarela seja entregue para os outros concluintes, mas os que ainda concluem dentro do tempo do corte no sub-6 da muralha, tá bom? Mas nesse vídeo específico ela não especificou. Foi de lá que eu peguei esse conteúdo das medalhas. Tá ok, gente? Então, além disso, um dos ícones da muralha também, a sua medalha, ela tem a fita, que é sempre a mesma fita, tá? A fita, elas sempre vão ter as cores da muralha. Então a fita é uma fita que tem, parece um arco-írisinho, né? Tem gente que diz que parece a bandeira da Alemanha, porque tem a cor amarela, branca, vermelha e preta, tá? Que são as cores da muralha. Então, o motivo dessas fitas zebradas, dessas cores, é porque são as cores símbolos da muralha, tá bom? Então, não é nada de Alemanha, nem nada do tipo, tá? E todo ano são sempre nessas cores a fita da muralha, tá? Bom, eu acho que eu falei todos os símbolos. Falei do galo. O galo também é uma simbologia emblemática da muralha por conta do galo que canta em toda a largada da muralha. Às 6 horas da manhã, ou às 5 horas e 59, um pouquinho antes do sino ser batido para a largada, o galo canta e a gente larga. Então, tem o galo também, que faz parte dessa simbologia da muralha. Acho que eu não falei nada. Um comentário até que o André colocou aqui mais cedo, tá? A quilometragem na muralha, tá bom? Vocês vão ver placas de quilometragem na muralha, mas não é uma quilometragem na ordem normal que a gente costuma ver. Quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4. A muralha, quando coloca suas placas de quilometragem, ela coloca na quilometragem invertida. Então a gente larga no quilômetro 42, tá? E quilômetro a quilômetro, essa numeração ela vai diminuindo. Então quando você vê uma placa de quilometragem na muralha, essa placa vai estar sempre na contagem decrescente. Então, gente, você correu 30 km, você vai ver a placa 12. Pelo amor de Deus, não vai achar que você está no quilômetro 12, tá bom? Você tem que fazer a continha inversa, tá? A quilometragem na muralha é uma quilometragem sempre invertida, tá? Na contagem. Comentário aqui do Davi, o Galo canta 3 vezes antes da largada. Pois é, então, ainda tem essa especificidade do Galo na largada. Cara, o galo cantando na largada é de arrepiar. É simplesmente de arrepiar, tá bom? Acho que falei de toda a simbologia da muralha, acho que consegui falar todos os assuntos. Como eu falei para vocês, se você perdeu algum conteúdo, tá? Essa resenha vai ficar salva aqui. Eu vou tentar fazer os cortezinhos dela também e vou soltando nas minhas outras redes, inclusive lá no YouTube. Os cortes vão passar lá no YouTube, não vou botar aqui, até posso colocar os links aqui, mas são dos vídeos do YouTube, tá bom? Então se você não segue o canal lá no YouTube, inclusive no YouTube é onde estão os meus vídeos da muralha, todos os anos que eu fiz a muralha, o canal já existia nessa época, então todos os meus vídeos desde 2019 estão lá no YouTube, você pode colocar lá que você vai encontrar os meus vídeos antigos, inclusive nos primeiros vídeos o canal tinha o nome antigo, mas do ano passado para cá, mas do ano passado já era o nome atual. O canal lá, Boa Corredores, mesmo nome aqui do perfil no Instagram. Então procurem lá no meu perfil, entra lá no canal e coloquem lá a Muralha Marathon 2019 tem 19, 22, 23 e 24. Todas lá as edições. Então, até para você ver como é que é o ano de subida, como é que é o ano de descida, já tem tudo lá. Eu já estou descendo pela 3ª vez, tá? O André colocou aqui, tem a muralhinha da Ágata. Isso, obrigado, André, bem lembrado, tá? Para as crianças, gente, que forem estar junto com os seus pais correndo a prova, seu pai ou a sua mãe, ou seu pai e sua mãe correndo a prova, a muralha faz a muralhinha, tá? Que crianças até 12 anos podem correr a muralhinha. Como é que faz para correr a muralhinha? Tem que estar inscrito? Não tem que estar inscrito. A criança já vai ter direito a correr a muralhinha.
É feita ali na arena de largada mesmo, no sábado, tá? No sábado de manhã acontece a muralhinha. Eu ainda não sei a hora certa, mas lá no perfil da Muralha eles devem divulgar. Se não já divulgaram, acho que ainda não divulgaram. Mas tem a muralhinha, já deve estar na programação, no site da Muralha já deve estar a programação. E aí a criança ela só precisa de um número de peito. O número de peito do adulto que vai correr a prova. Então, você chegou lá, retirou seu kit, pegou seu número de peito, pô, teu filho ou tua filha quer correr a muralhinha? Vai botar o número de peito, a criança corre, passa no pórtico, toca o sino. A minha filha, inclusive, tem vídeos de 2 vezes que ela fez a muralhinha, tá? Ela fez no ano que subiu, então ela tem a muralhinha em Visconde de Mauá e tem a muralhinha em Penedo. Tem ela tocando o sino, mas toca o sino sempre que passa, tá? Toda criança toca o sino. Não tem back-to-back pra criança, não. A criança ganha uma medalha da muralhinha, é bem bacana, cara. É bem legal, a criança fica bem feliz. É dividida em categorias, as crianças vão correr dentro de uma distância pertinente para a idade. Então as crianças desde os muito pequenininhos, tá? Crianças de 2 anos, 3 anos que já estão correndo ali, já estão correndo a muralhinha, tá? Então os seus filhos, sobrinhos, parentes, tá? Que forem correr, irmãos, vai que tem irmão pequenininho correndo, né? Irmão menor correndo, vão poder participar da muralha, tá? Ali no sábado pela manhã, e é de manhã cedo, não sei se é 9, 8, 9 da manhã, mas é sábado de manhã, fiquem atentos para você retirar seu kit logo e a sua criança poder participar da muralhinha. E aí a minha filha, a Agatha, tem o vídeo dela correndo a muralhinha, ela apresentando a muralhinha, é bem legal, é bem bacana, é bem gostoso de se ver, tá bom? Bom, gente, então é isso, tá? Vai ficar tudo salvo aqui. Muito obrigado a todos que passaram por aqui. Vou encaminhar esse link também para a Muralha, para eles também poderem repostar, tá? Nos perfis da Muralha, tá bom? E vou começar a fazer esses cortes. Espero que dê tempo de fazer esses cortes. Ficou um pouquinho mais do que eu esperava, mas espero que dê tempo de fazer os cortes todos. Muito obrigado a todos, e para os muralheiros que vão encarar o desafio esse ano, a gente se vê na linha de largada. A gente se vê no congresso, tá? A gente se vê no congresso no sábado, vou para lá no sábado só, e domingo na nossa linha de largada, e espero também, se Deus quiser, estar comemorando com todos vocês na chegada, na festa que a gente vai fazer no Meet and Beer lá em Penedo. Um bom dia para todos, boa semana ansiosa para todos que vão correr a prova, e até a próxima.